Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, no capítulo de número 21. Nós temos caminhado aqui em todo o último livro, o livro da Revelação. E já há 2 semanas, começamos a tratar da última sessão, que começa no capítulo 20. Trabalhamos 2 temas no capítulo 20. E hoje vamos iniciar aí o capítulo 21, lendo os 8 primeiros versos, que foi dado o título aí de Novo Céu e Nova Terra. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura que farei desses 8 versos do capítulo 21 do livro do Apocalipse. Diz assim, pois, a palavra do nosso Deus: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Oremos, irmãos, mais uma vez. Ó Pai querido, louvado seja o teu santo nome pela leitura da tua palavra. Obrigado porque ela nos conforta, mas também nos exorta. Obrigado porque através dela tomamos conhecimento dos teus planos eternos que o Senhor mesmo desejou revelar a cada um de nós. Por isso, nesse momento, ó Deus, diante desta última profecia, clamamos para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos não apenas entender a tua palavra, mas aplicá-la em nossa vida, renovando assim a nossa esperança nas tuas promessas. Abençoe-nos, ó Deus. Fale conosco e use-me, apesar de mim mesmo. É o que nós clamamos também, no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Irmãos, como sabemos, o livro do Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo dada ao seu apóstolo João, como é dito lá no início, sobre as coisas que eram, sobre as coisas que era e sobre as coisas que haveriam de vir. Sabemos que o Apocalipse trata da história do período entre a primeira vinda de Cristo até a sua volta. É disso que nós estamos tratando. E é um documento endereçado à igreja de todos os tempos e à igreja de todos os lugares, inclusive para nós hoje. É uma declaração da vitória do Cordeiro e da sua igreja, com o objetivo de revelar aos eleitos os eventos dos últimos dias e principalmente dar esperança aos crentes, mesmo diante das lutas. O livro é dividido em seções paralelas, como nós temos estudado, e seções essas paralelas, porém complementares, sendo descritas por meio de visões
que devem ser interpretadas com as chaves que a própria Bíblia nos traz. Um dos grandes erros na interpretação do livro de Apocalipse é procurar novas revelações para tentar interpretá-lo. É muito comum você encontrar hoje as pessoas olhando para as profecias de Nostradamus para tentar interpretar Apocalipse. Para a profecia do São Nicolau para interpretar Apocalipse. E tantas outras profecias que aparecem no seio da igreja para tentar interpretar Apocalipse. Esse é o pior erro que você pode fazer. Pois a Bíblia mesmo é a chave de toda a interpretação das Escrituras. Todos os símbolos, detalhes relacionados a Apocalipse, você tem que correr para toda a Escritura, de Gênesis, inclusive até Apocalipse, para compreender aquilo que Deus quer fazer. Se você usa um instrumento de fora, provavelmente você vai cair num erro. E não é à toa que nós temos visto igrejas, pessoas que se dizem cristãs, levantando interpretações e crenças das mais absurdas e das mais ilógicas e até mesmo piegas quando se refere à crença verdadeira num Deus sábio. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E nesse contexto, quando nós olhamos para a última sessão, que começou no capítulo 20, começou a tratar da queda de Satanás, começou a tratar da vitória final de Jesus sobre a morte e sobre o inferno, foi também nos apresentado detalhes sobre o juízo final, enfatizando a salvação pela graça, dando ênfase que somente aqueles que terão, ou que têm o nome inscrito no livro da vida, daqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo, conforme Efésios capítulo 1, e cujos nomes foram escritos no livro da vida, esses serão salvos. É um livro, portanto, que trata não só de escatologia, mas de reforçar as doutrinas em todas as outras áreas da teologia sistemática. A doutrina da salvação é fundamentada de um modo bastante claro no livro do Apocalipse, quando aponta que aqueles que receberam a marca de Deus, os eleitos de Deus, esses, cujos nomes estão escritos no livro da vida, esses estarão no novo céu, na nova terra, como o Senhor promete. Enquanto que os demais acabaram vivendo segundo suas próprias inclinações, receberam a chamada marca da besta, que é um modo de pensar e um modo de agir de acordo com o padrão desse mundo. E agora nós vemos, ou já vimos no final do capítulo 20, preparando a sessão que começamos hoje, trazendo, de certa forma, a seguinte pergunta: o que vem depois do juízo final? Quando Cristo voltar em sua glória, a última trombeta tocar, os seus anjos reunir todas as nações, fazer a divisão entre os crentes e os descrentes, vier o juízo, onde Jesus, assentado naquele trono branco de paz, julgar as obras, os livros das obras se abrirem, e aí cada um ser julgado segundo a sua obra. Os que foram inscritos no livro da vida foram separados para a vida eterna, enquanto aqueles que amaram mais as trevas do que a maravilhosa luz do Senhor, aqueles que receberam a marca da besta, adoraram a sua imagem, vão ser colocados em tormentos eternos. O que acontece depois disso? O que vem depois do juízo final? O que acontece com aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida e venceram juntamente com o Cordeiro? É justamente isso que a partir do capítulo 21 vai ser respondido. O capítulo 21, portanto, começa com a expressão: eu vi novo céu e nova terra. Deus fazendo tudo novo. Veja o que diz o verso 5. Observe aí comigo, mantenha sua Bíblia aberta, como de costume. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E ainda pediu para João: escreve, pois, essas palavras, pois são fiéis e verdadeiras. Desse modo, irmãos, tratando dessa realidade de uma nova expectativa, de uma nova realidade, a porção que lemos do verso 1 ao 8 foca na restauração, foca na glória do porvir, ou nos eventos posteriores ao juízo final,
nos falando de um modo muito claro sobre esse estabelecimento do estado final, daquilo que acontece depois do juízo. A nossa terra, aquilo que conhecemos como nosso lar, segundo Pedro, será desfeito e Deus fará tudo novo, conduzindo os seus para um novo céu e uma nova terra. Tratando desse estabelecimento, portanto, do estado final, alguns pontos são importantes e que foram mencionados aqui no texto lido. A primeira coisa que você tem que entender sobre o que vai acontecer depois do juízo final é que Deus faz tudo novo. A sessão, como já falamos, começa dizendo: vi um novo céu, vi uma nova terra. Há uma ênfase, portanto, na restauração, pelo recriar de Deus. O verso 3, ou melhor, o verso 5 confirma: eis que faço novas todas as coisas. E aí na sequência, no verso 6, ele vai dizer assim: disse-me ainda, tudo está feito. Não é um negócio que vai ser feito de novo, começando do zero, já está pronto. E aí ele diz: eu sou quem? O alfa e o ômega, o princípio e o fim. A ideia, portanto, quando ele diz o texto diz que aquele que está assentado no trono é justamente o alfa, é o ômega, é o princípio e o fim, aponta para a realidade desse Deus triuno como Deus criador. Gênesis vai começar justamente com essa afirmação: no princípio, que é a expressão que aponta nada mais, nada menos para o próprio Cristo. Ele é o princípio e o fim. Quando a Bíblia diz, no princípio, Deus criou todas as coisas, está dizendo que em Cristo foram criadas todas as coisas, como o apóstolo Paulo deixa claro, como o apóstolo João deixa isso claro no seu capítulo 1 do seu evangelho, mostrando que Cristo estava com Deus, era o próprio Deus, e sem Ele, nada do que foi criado foi feito. Colossenses reafirma essa mesma ideia. O que está assentado no trono, nós sabemos, é o Verbo de Deus, é o próprio Jesus Cristo, que também recebe como título o Alfa, o Ômega, ou seja, o princípio e o fim. E da mesma forma que lá no início de tudo, Ele fez o céu, a terra e tudo que conhecemos, agora Ele recriará, fará tudo novo. Essa é a primeira perspectiva. Justamente para que não haja no coração dos crentes o amor pela era presente. Como Paulo diz, não se preocupe com as coisas dessa terra, pois a nossa pátria está nos céus. Quando o cristão começa a amar demais a presente era e despreza a era vindoura, a tendência dele é se amoldar aos habitantes da terra. É se tornar como aquele que não tem a esperança da vida eterna e que, portanto, vê nessa realidade a expectativa de suprir todas as suas necessidades e prazeres. O verdadeiro cristão, ele não pode se acomodar ao tempo presente, irmãos. Se nós amarmos demais essa realidade presente, certamente não teremos a expectativa de dias melhores que só o céu nos promete ter. Portanto, a primeira coisa que no estabelecimento do estado final é dito pela palavra do Senhor é que após o juízo, Deus fará tudo novo. Um paralelismo aqui entre o livro do Gênesis é inevitável. O Deus triuno que tudo criou, agora faz novas todas as coisas. Conforme diz João no Evangelho, Jesus Cristo fez todas as coisas. A ordem desfeita com a queda do homem, agora é refeita após o juízo. O verso 6 diz, está tudo feito. Veja que isso no paralelismo já foi dito em outro momento, Apocalipse 16, o verso de número 17, nos diz assim, quando do derramar do último flagelo, né? Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, feito está, ou está feito. Essa expressão, irmãos, aponta, obviamente, para a obra que Jesus Cristo realizou
na cruz do Calvário? Uma das palavras de Jesus Cristo na cruz é: está consumado, está feito. É a mesma expressão que é usada no Salmo 22, que nós, que fomos alcançados pela salvação do Cordeiro, do Cristo, daquele que morreu, anunciaríamos ao mundo que ele foi quem fez. Ou seja, a Bíblia inteira já deixa claro de que a obra redentiva já foi completada. Que nós estamos simplesmente aguardando o cumprimento dos dias. Até que chegue de fato a aplicação do último dia, o juízo final, e recomece um novo céu e uma nova terra. Então a nossa vida não termina na morte. A nossa vida não se resume àquilo que estamos vivendo aqui nessa terra. Se você ficar focado simplesmente na era presente e nas questões desta vida terrena, você vai deixar de encher o seu coração das maiores e melhores esperanças que a palavra de Deus nos traz, que é que após a morte ou após o juízo final, há uma vida abundante na presença daquele que faz tudo novo. A segunda verdade que o texto de Apocalipse 21 nos traz é que além desse renovar de Deus sobre todas as coisas, nós vamos ver que Deus consuma a sua real aliança conosco. Nós sabemos que desde o início, quando o homem cai, peca, desobedece a Deus, há uma divisão. A aliança foi quebrada. E Deus, então, no seu plano eterno e maravilhoso, promove a redenção. E nós estamos vivendo ainda o período da aplicação dessa redenção. Só que quando o último dia chegar e o juízo eterno for aplicado, o julgamento eterno for aplicado, após o juízo final, nós vamos Deus agora consumar essa aliança. Na sessão paralela, isso é chamado de o casamento do Cordeiro. É uma consumação de uma aliança numa intimidade comparada de modo análogo a um casamento entre o Cordeiro e a sua noiva. E aqui você vai observar, isso vai ficar mais claro no decurso do capítulo 21, que ele vai tratar dessa noiva, mas ao mesmo tempo a quem ele chama de cidade, ou seja, o seu povo. São símbolos, mas que aponta para o povo eleito do Senhor. Então a segunda verdade do estabelecimento do estado final, irmãos, é que além de Deus recriar, fazer tudo novo, ele consuma a sua aliança. A comunhão com os crentes agora de fato é consumada de um modo definitivo. Nós temos aqui algumas expressões e figuras de linguagem que indicam isso. Observe aí comigo, no verso de número 2, quando diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, e essa cidade estava ataviada como o quê? Como noiva. Adornada para quem? Para o seu esposo. Nós sabemos que esta noiva refere-se à igreja, e que esse noivo ou esse esposo refere-se ao Cordeiro. As sessões anteriores já nos disseram a respeito disso. Então há uma expectativa de vir uma cidade, um lugar de habitação, mas também há uma expectativa de um casamento, a noiva vindo adornada para o seu esposo. E mais à frente também é apresentada uma perspectiva de família. O verso de número 7 diz: o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho, família. Quando nós olhamos ainda no verso 3, diz: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo, eis a tenda, eis o tabernáculo de Deus com os homens. E Deus fará o quê? Habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. A segunda realidade, pós-juízo final, ou no estabelecimento desse estado final, é que além de Deus fazer nova todas as coisas, ele agora consuma a aliança que foi feita conosco.
Nós que já tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho sobre as festas judaicas e a relação com a pessoa de Jesus, você que acompanhou esse curso, sabe que até mesmo as tradições judaicas apontam para realidades do convívio de Deus com o seu povo. Uma dessas festas que é usada como ensinamento nos evangelhos é a festa do casamento. Dentro do padrão da tradição judaica para o casamento, o pai do noivo estabelecia a aliança com a família da noiva. E aí, quando ele trazia o noivo para conhecer a noiva, era pago um dote. E dentro da tradição judaica, um cálice era guardado no noivado para ser tomado no casamento. Mesmo cálice que depois seria quebrado pelo noivo. Há uma relação com todas as partes da tradição judaica em relação ao casamento que aponta para Cristo como noivo. Nós vemos em especial no Evangelho de João, Jesus sendo apresentado como noivo. O primeiro milagre registrado por João em seu Evangelho é Jesus participando de um casamento. E quando a sua mãe pede para que ele intervenha para fazer algo, uma vez que o suprimento de vinho estava acabando, ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Muitos interpretam isso de modo errado. O ministério de Jesus, irmãos, começa no seu nascimento. O que ele está dizendo é que aquele casamento não era o dele. Porque o próprio Evangelho de João vai dizer a respeito de João Batista, que João Batista era o amigo do noivo. E como a tradição do judaísmo aponta, um amigo do noivo vinha a anunciar ou pré-anunciar a chegada do noivo. Jesus é apresentado no Evangelho de João, portanto, com tantas outras simbologias, como o Cordeiro de Deus, que também João apresenta, mas ele também é apresentado como o noivo. O noivo que veio, que pagou o dote, que é simbolizado na ceia do Senhor, que pagou o dote pela sua noiva, e que dentro da tradição judaica tinha que voltar para a sua casa para preparar morada, preparar a tenda nupcial. E só depois de construída a sua morada, o pai autorizava ele voltar para arrebatar a sua noiva. O termo era esse mesmo, raptar a sua noiva. E por isso o noivo vinha de noite. O amigo do noivo tocava uma trombeta. E a noiva tinha que estar preparada, ela não sabia o dia nem a hora que o noivo iria, mas ela estava ataviada, ela estava preparada, juntamente com suas amigas, sabendo que o noivo vinha, geralmente vinha num período que era de lua nova, que era o período mais escuro do mês, que era quando então o noivo vinha e raptava a sua noiva, tomava a sua noiva, roubava a sua noiva, já tudo certo, pagamento com o pai, tudo organizado, mas ele vinha e levava a sua noiva, e aí então entrava na tenda nupcial, consumava a sua aliança, e aí então festejava por 7 dias. Toda essa questão da tradição, irmãos, do judaísmo ou do povo judeu, aponta para a mesma realidade de Cristo conosco. E depois do juízo final, o que nós vemos é Deus, na pessoa de Cristo Jesus, o noivo, o esposo, consumando a sua aliança. A cidade noiva é a figura usada aqui como um símbolo dessa consumação da real aliança, de uma comunhão eterna, onde Ele promete ser o nosso Deus e nós seremos seus filhos, onde Ele promete habitar conosco e viver eternamente conosco. O texto diz que João via a cidade santa, a nova Jerusalém ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Símbolos que apontam para uma cidade noiva que vai habitar e viver em consumação de uma aliança eterna e permanente com o noivo que veio resgatar. Aquela história tão bonita que nós vemos o príncipe
vindo resgatar a princesa, começa com Cristo, e é por isso que Apocalipse diz que ele vem num cavalo branco, até para trazer essa expectativa daquele todo glorioso, vitorioso, bonitão, que os filmes não conseguem retratar com exatidão, mas que aponta para o vencedor vindo buscar nada mais, nada menos que a sua noiva, pelo qual ele matou o dragão, pelo qual ele enfrentou a morte e o inferno. Não existe história de amor mais linda que esta. E no estabelecimento final, Deus vem consumar a sua aliança. Ele vem buscar a sua noiva. Várias expressões enfatizam o poder desta união eterna, onde Deus habitará, onde Deus será o Deus e Deus estará com eles. Uma expressão que diz no início, no verso 1, que eu já mencionei em outros momentos, diz: o mar já não existirá, ou o mar já não existe. Nós sabemos que isso não refere-se à presença literal de um oceano ou de um mar nesse novo céu da nova terra. Observe rapidamente comigo aí, Apocalipse capítulo 13, verso 1. Apocalipse capítulo 13, verso 1 diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Nós sabemos que a besta que emergiu do mar é a besta que emergiu das nações. Por isso ela representa todo o poder político, geopolítico, financeiro, bélico, econômico, sobre todas as pessoas desse mundo. Falar de emergir do mar ou falar de mar refere-se a falar de povos, nações, de línguas. Veja o que diz o capítulo 17, verso de número 15, para deixar isso um pouco mais claro. Falou-me ainda, as águas, que refere-se ao mar, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são justamente o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Quando Apocalipse usa, portanto, o símbolo de muitas águas ou de mar, ele refere-se a povos, multidões, nações e línguas. O que Apocalipse 21 está te dizendo, de um modo simbólico, é que o mar já não existe. Ou seja, não haverá mais povos, nações, não haverá mais línguas, pois haverá um único e só povo, uma única e só nação, uma única e só língua, porque nós seremos o povo de Deus, um único povo. Não haverá mais divisão entre nações, não haverá mais divisões geográficas, não haverá mais passaporte, não haverá mais visto, porque nós estaremos na presença do Senhor, nesse novo céu, nessa nova terra, reunidos em comunhão perpétua e permanente, como filhos do Senhor, como aqueles com quem Deus consumou a real aliança. É disso que Apocalipse 21 está falando. Por isso ele habitará e nós seremos seus povos. É assim que o verso 3 vai dizer: Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então o que acontecerá depois do juízo, pastor? Deus vai fazer tudo novo, novo céu, nova terra. Deus consumará a aliança que fez com o seu povo, que ele elegeu antes mesmo da fundação da terra. Ele virá e o casamento se consumará. Deus como esposo, nós como noiva. Mas a terceira verdade que nós podemos observar aí, irmãos, é que Deus estabelece uma nova realidade. Ele não só faz novas o céu e a terra, mas ele faz novo um relacionamento e uma realidade diferente. Hoje a nossa realidade, apesar de já desfrutar das promessas de Deus, ainda é uma realidade sob o poder do pecado.
Já fomos livres da condenação do pecado, mas o pecado ainda habita em nós. Nessa nova realidade, ou no estabelecimento desse estado final, Deus estabelece uma nova realidade. Não há mais pecado, irmãos. Não há mais sofrimento, não há mais dor, não há mais choro, não há mais pranto, não há mais luto. Não há mais o temor de perder os nossos queridos, porque será uma nova realidade. O primeiro céu e a primeira terra passaram, as primeiras coisas passaram. Observe, toda a ausência, toda a falta de suprimento, vividas durante a era presente, agora serão supridas em uma nova realidade na era vindoura. Observe o verso 4. O verso 3 vai dizer, Deus estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Uma realidade sem choro, uma realidade sem morte, uma realidade sem luto, uma realidade sem sofrimento, uma realidade sem dor e principalmente uma realidade sem pecado. O verso 8, para muitos parece destoar do objetivo aqui da perícope, mas ele está aqui propositalmente dizendo que aqueles que são aqui sintetizados em grupos de pecadores, esses ficarão fora. Não estarão nesse novo lugar. Não verão esse novo céu e nova terra, pois o que cabe a eles é o lago que arde com fogo e enxofre, ou seja, a condenação eterna, que é chamada aqui de segunda morte. Mas aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida desde a eternidade e que passaram por todo esse processo e foram reunidos no juízo final agora, com o estabelecimento do estado final, vão vivenciar essa nova realidade que Deus fará. Uma realidade sem sofrimento, sem morte, choro, dor e principalmente sem pecado. O verso 5 reforça tudo isso dizendo, olha, escreve isso porque isso é fiel e verdadeiro. Essa será uma nova realidade que nós desconhecemos, mas será. E nesta nova realidade, irmãos, nós vemos que o suprimento é completo. O texto diz que Deus estará conosco, Deus habitará conosco, e Ele nos suprirá com a fonte da água da vida. Veja aí, ainda no verso 6, eu pus verso 8 aí, está errado, no verso 6, vai dizer assim, eu, quem? O alfa, o ômega, o princípio e o fim, ou seja, o que está assentado, o Deus Todo-Poderoso, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Nessa nova realidade, Ele nos supre com a fonte da água da vida. Veja que é uma realidade em contraste com os ímpios. Enquanto para os eleitos, os crentes, os que amam o Senhor, que receberam a marca do Senhor, Ele promete suprimento de água. Para os ímpios, Ele promete fogo. Um lago que arde com fogo. A água simboliza, portanto, todo o refrigério, toda a bênção, todo o cuidado. Enquanto que o fogo representa condenação, juízo, julgamento. Nessa nova realidade que Deus estabelecerá para os seus, Ele dará um suprimento real de vida. Enquanto para que aqueles que desprezaram a sua palavra e viveram amando mais as trevas do que a luz e receberam a marca da besta, desprezando a Deus e a sua palavra e perseguindo o seu povo, esses vão receber do fogo e do enxofre. Essa realidade, portanto, irmãos, é expressada em contrastes com a nova realidade dos ímpios. Crentes recebem da água da vida, ímpios
a parte que lhes cabe é fogo e enxofre, ou seja, a morte. A segunda morte, a condenação. Veja comigo rapidamente, capítulo 20, verso 15. Se alguém não foi achado no livro da vida, esse foi lançado para dentro da onde? Do lago de fogo. O 21, verso 27. Nela, falando da cidade, da comunhão com Deus, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, e nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E o capítulo 22, verso 15, vai dizer, fora da comunhão com Deus ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Não se engane, com o estabelecimento do estado final, duas novas realidades serão aplicadas. Uma realidade de vida, de comunhão, sem sofrimento. E uma outra realidade de ira, de justiça, de punição, de condenação. As pessoas não gostam de ouvir sobre isso porque isso nos confronta duramente. Mas seria leviano da minha parte se eu só focasse o lado bom e não dissesse para você que haverá o estabelecimento de uma nova realidade também sobre todos aqueles que não amaram a Jesus como seu Senhor e seu Salvador e não praticaram as obras que Ele mesmo deseja que pratiquemos. Não se engane. Da mesma forma que Cristo veio e cumpriu rigorosamente com todas as promessas destinadas à vinda do Messias, Ele cumprirá minuciosa e rigorosamente todas as promessas destinadas para a aplicação e o estabelecimento do novo céu e da nova terra. Portanto, irmãos, quando nós olhamos para o registro do capítulo 21, que apresenta o que vem depois do juízo, no estabelecimento do novo céu, da nova terra, no estabelecimento desse estado final, nós não podemos negligenciar o fato de que Deus, que já preparou tudo já está feito, há de fazer uma diferença gritante entre aqueles que foram alcançados por sua graça e aqueles que, segundo a visão geral das Escrituras, amaram a sua própria vida e que correram em busca de satisfazer os seus próprios desejos, se preocupando tão somente com a era presente e não vivendo na expectativa da era vindoura ou da pátria celeste. Concluindo, com a beleza de uma nova criação, a glória de Deus em salvar o seu povo é descrita apontando para a fidelidade e a verdade do próprio Deus, que culmina nesse estabelecimento de um estado final. Vida eterna para aqueles que aqui são chamados de vencedores. Veja aí no verso 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus. A vida eterna para aqueles que aqui são chamados de vencedor e que herdarão essas coisas para viverem como filhos de Deus. E, segundo o verso 8, uma segunda morte. Um lago onde arde fogo e enxofre, para aqueles que são descritos como pecadores, covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e mentirosos. Me permite trabalhar um pouquinho com essa realidade. A relação das características, ou de características dos ímpios, demonstra o perfil daqueles que receberam a marca da besta. Na lista diz que os covardes não estarão na comunhão com o Senhor. O termo covarde aqui, em Apocalipse e no grego de um modo geral, vai apontar para aqueles que não quiseram lutar pela verdade. Aqueles que desistiram. Aqueles que não permaneceram fiéis até o fim. Aqueles que foram apóstatas.
O próprio texto sagrado diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé. Esses são os covardes, que amaram mais o presente século e algum benefício que essa terra poderia lhes oferecer, em detrimento da fidelidade àquele que nos salvou. Se você não tem característica, ou como nós falamos na semana passada, não foi revestido como as características do eleito, muito provavelmente você vai ser contado entre os covardes. Os que não lutaram com o Senhor. Aqueles que tinham a espada, mas não desembainharam a espada. Não é à toa que Jeremias diz que maldito é o homem que faz a obra do Senhor. Se você se coloca lá em cima do muro, bonitão, como aquele gato gordo da sua vizinha, que fica lá em cima do muro, esse não vai herdar. Os covardes não entrarão. O que mais? Os incrédulos, aqueles que rejeitaram a fé, aqueles que não querem saber de Cristo. Segundo o verso 15 que lemos do capítulo 22, esses incrédulos é compatível ao termo cães. Você sabe muito bem que na cultura judaica, todos os outros povos, os povos descrentes, eram chamados de cães, os gentios. Não é à toa que quando aquela mulher cirofenícia vem procura Jesus, pedindo para que o Senhor intervenha, venha realizar a obra, ele diz assim, eu não posso dar aos cães o pão dos filhos. E aquela mulher olha para Cristo e fala assim, mas os cães comem das migalhas que caem. E Jesus exalta a sua fé e o abençoa, mesmo sabendo que o seu ministério era simplesmente para com os judeus, para com a ovelha perdida de Israel. O mesmo Senhor Jesus, quando traz ensinamentos a respeito da disciplina eclesiástica, ele diz que você deve ir conversar com o irmão que pecou contra ti, e se ele se arrepender, ganhaste o irmão. Mas se ele não se arrepender, você leva lá 2 testemunhas para confrontar o pecado dele. Se ele se arrependeu, ótimo. Mas se ele não arrependeu, traga a igreja. E se ele também não ouvir a igreja, considera como gentil, como cão e como publicano. Portanto, a expressão gentil, ou a expressão cães, ou a expressão incrédulo, refere-se à mesma categoria das pessoas. As pessoas dos descrentes, daqueles que não creram em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eles ficaram fora. Os abomináveis são os rebeldes, obstinados, que desejam quebrar a lei do Senhor e não se arrependem das práticas erradas que cometem dia após dia. Estão em pecados e continuam na prática do pecado. Isso descaracteriza aqueles que são verdadeiramente nascidos de Deus e por isso fazem abominações, são chamados de abomináveis. Os assassinos são os perseguidores e os apoiadores daqueles que perseguiram e mataram os fiéis. Os impuros, que apontam para toda a prática de impureza sexual, os sexualmente imorais. Tudo aquilo que você imaginar. Os feiticeiros. A expressão feiticeiro aqui, traduzido por feiticeiro, é a expressão grega para droga. É aquele que está fora de si. É aquele que adora coisas que confrontam a revelação de Deus. Muito provavelmente esse termo está relacionado àqueles que, por falsas religiões, tomavam algum tipo de droga para terem alucinações e terem revelações vindas do divino. São todos aqueles que procuram outros mecanismos para se achegar a Deus, senão a palavra revelada de Deus. Tem gente dentro do contexto evangélico que se caracterizam como feiticeiros. Porque só falta entrar em transe para adorar o Senhor. Quando você vai nessas igrejas pentecostais e você vê aqueles perus rodando lá, dizendo que estão cheios do Espírito Santo, um bando de imbecis que estão negligenciando a verdadeira fé e manchando o verdadeiro evangelho do Senhor. Essas igrejas deveriam ser banidas, o nome evangélico desse povo. Porque na verdade são feiticeiros, procurando situações de ilusões para chegar até Deus. São caracterizados como feiticeiros. Vão ficar de fora. Vai rodar no inferno. Porque na presença do Senhor há reverência, há
o fato de se prostrar, ficar lá balbuciando lá aquelas línguas estranhas como se fosse do Espírito Santo, isso é uma vergonha para o verdadeiro evangelho do Senhor, irmãos. Ficarão de fora. Porque rodam, falam, mas a vida no dia a dia deles é uma vida que desagrada o Cordeiro. Pois vivem em mentiras, vivem em práticas pecaminosas, vivem de uma maneira que não santidade, que não glorifica aquele que o salvou. É desses que eles estão falando quando chamam de feiticeiros. Idólatras, que adoram a criação ao invés do Criador. E aqui não refere somente àqueles que se prostram diante de imagem de esculturas, mas aqueles que às vezes adoram o materialismo, adoram a posição que têm, ou seja, têm ídolos no coração. Ficarão de fora. Os mentirosos, que são chamados aqui de hipócritas, os falsos, que servem o pai da mentira, que é o diabo, que dizem conhecer a Deus, mas praticam o contrário. É assim que o próprio apóstolo João chama nas cartas, de que aquele que diz que conhece a Deus, mas não anda de conformidade com a vontade do Senhor, é mentiroso. Esses também ficarão de fora. Você pode me enganar o seu irmão que está do lado, mas ao Senhor você não engana. Essa listinha serve para direcionar, contrariamente, como o verdadeiro crente deve ser e como devemos agir. Ao invés de covardes, irmãos, precisamos ser perseverantes até o fim. Ser fiel até a morte. Ao invés de incrédulos, precisamos ser crédulos, crentes, esperançosos. Ao invés de abomináveis, precisamos ser obedientes. Ao invés de assassinos, precisamos ser justos. Ao invés de impuros, precisamos ser santos. Ao invés de sermos feiticeiros, precisamos ser sóbrios quanto da nossa fé. Ao invés de idólatras, precisamos ser fiéis. E ao invés de mentirosos, precisamos ser verdadeiros. Esses são os vencedores. Os demais ficarão de fora. Após o juízo final, Deus estabelecerá um estado final. Novo céu, nova terra, de suprimento para aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida e que viveram de acordo com o padrão que Deus espera deles. E um lugar que é chamado de segunda morte, de um lago de fogo, de enxofre, onde todos aqueles que desprezaram a Deus e a sua palavra serão lançados por toda a eternidade. A grande questão é, como que você tem vivido? Esse dia vai chegar, irmãos. De que lado você vai estar? Semana passada eu disse para você que é possível saber se você de fato é eleito ou não. É só olhar para o modo como você tem vivido. Hoje, a palavra do Senhor nos traz mais uma listinha daquilo que não pode ter na sua vida. Se você de fato quer ser contado entre os salvos. Viva, portanto, de modo perseverante, de modo crente, obediente, justo, santo, sóbrio, fiel e em verdade. E Deus fará novo a sua história, como nós cantamos essa noite. E naquele dia fará nova também a sua realidade. Sem sofrimento, sem dor, sem morte, sem pecado. Para toda a eternidade. Que Deus nos permita sermos contados definitivamente entre aqueles que estão se ataviando para o esposo que voltará em breve. Que Deus assim nos abençoe.